Olá, tudo bem? Eu sou o professor Juliano Seger e estou aqui para falar um pouquinho sobre negociação em matéria penal. Na verdade, é uma sequência aqui dos nossos estudos sobre justiça penal negociada, sobre o Instituto do Acordo de Não Persecução Penal e essa pegada do processo penal sem gravata, que vem aí como um grande norte aí a ser seguido nos caminhos aí do processo penal brasileiro. Então, a ideia de falar sobre negociação, ela vem justamente por conta dessa mudança de perspectiva que nós vamos ter a partir do momento em que formos ingressando nessa nova dinâmica, nessa nova lógica aí do espaço de consenso em matéria criminal. E a ideia dessa fala aqui é basicamente fazer um resgate de alguma base aqui teórica que a gente possa usar para assimilar da melhor forma possível essa nova forma de compor aqui o caso penal. Já não mais pela lógica do conflito, mas sim por uma aproximação, um entendimento, todo um diálogo aqui que faz parte do espaço de consenso. Então, vamos buscar essas fontes aí para nos inspirarmos a entender como funciona essa lógica do aperto de mãos agora, em substituição àquele constante conflito que a gente sempre vivenciou aqui no dia a dia do processo penal nos fóruns e tribunais afora, sempre a lógica do embate entre acusação e defesa. Bom, aqui não mais. Aqui nós vamos trabalhar no plano horizontal, com essa negociação entre o Ministério Público e o investigado e seu defensor, e vamos tentar construir aqui uma base para que a gente tenha uma leitura mais completa aí desse fenômeno que vai ser aqui a tônica do processo penal de agora em diante. Então, vamos lá, as bases. Nós temos um programa de negociação muito famoso, que é o Programa de Negociação de Harvard, que ele foi idealizado aí por estudiosos da mediação, e entre eles um conhecido especialista em negociação, renomado mundo afora, que vem ser a nossa base aqui. Então, vamos lá. O que William Ury propõe em termos de negociação? A gente vai encontrar esse conteúdo aí no canal que ele disponibiliza e também nas obras, né? Tudo começou no Como Chegar ao Sim e depois vieram várias obras aí trabalhando essa temática da negociação. E a ideia aqui é trazer um pouquinho da experiência que ele coloca nessa sua prática de negociações difíceis, não é? Então, tudo começa assim com uma espécie de analogia que ele faz do problema, seja ele qual for, no âmbito doméstico, empresarial ou mesmo em situações de guerra. Todo conflito, ele constitui uma cena. Então, ele costuma fazer essa chamada dizendo o seguinte, que numa cena de conflito, como se fosse uma peça teatral, toda vez que os atores estão envolvidos no conflito, eles não têm a perspectiva do outro lado. Então, o que ele propõe? Que, em algum momento, alguém tenha a condição de sair de cena e vir para o camarote aqui e olhar essa cena toda de fora, né? Dar aquela arejada aqui, para então tentar imaginar uma fórmula de composição, de consenso em torno daquele problema. E essa chamada assim, é bem interessante numa história que ele costuma contar, que é uma história que se passa no Oriente Médio, aí, onde ele fez mediação de conflitos. E é bem bacana assim, para a gente entender um pouquinho melhor o que vai ser exigido, não é? De quem vai trabalhar no modelo de justiça negociada e como essa habilidade de resolvedor de problemas vai ser cobrada aqui dos envolvidos. Então vamos à história aí para a gente entender um pouquinho essa sacada que ele traz. Bom, a história começa com um pai que resolve deixar aí uma herança aos seus filhos e faz logo a distribuição. Então, para o primogênito aqui vai ficar a metade. Para o filho do meio vai ficar 1/3 do legado. E para o mais novo, apenas 1/9. Então, nós vamos ter a divisão aí dessa herança em 3 partes. Não é? Metade para um deles, 1/3 para o outro e para o último, 1/9. Aí, com o falecimento do pai, fica a herança a ser dividida. 17 camelos. Então, lá vão os filhos pensar uma forma de dividir os 17 camelos por 2. Não se divide, matematicamente impossível. Então, vamos dividir por 3. Também não dá. E aí, não, vamos dividir por 9, então, para tirar a parte do irmão mais novo. Também impossível. E aí está instalado uma situação de conflito. E agora, como resolver essa situação? Aí fica aquele dilema incomodando os irmãos e a relação entre eles começa eu diria assim, azedar aqui um pouco, porque eles não estavam se entendendo. Até que tiveram a ideia de procurar alguém para ter uma luz aqui. E aí foram a uma conhecida sábia das redondezas lá, enfim, e pediram auxílio. Né?
Ela ouviu a situação toda, ouviu o relato deles, sentiu a preocupação de todos em resolver aquilo e disse, bom, me deem algum tempo aí que eu vou levar uma solução para vocês. E aí, passado um tempo, ela aparece, né, trazendo um camelo a cabresto. E aí, a senhora trouxe uma solução? Sim, aqui está a solução. E aí eles, tendo essa visão do 18º camelo, perceberam que era possível dividir por 2, e aí o irmão mais velho tomou seus 9 camelos e ficou com eles, enfim, na sua parte. O irmão do meio tomou os seus 6 camelos, o terço que tocava a ele, e o mais novo tomou lá seus 2 camelos e ficou com o 9º que lhe foi reservado. E o melhor disso tudo é que se você somar os 9 com os 6 dá 15, e somando com os outros 2, você terá 17. Então a sábia toma seu camelo de volta e volta, eu diria, com a solução do conflito, sem ter gasto nenhum, sem ter problema algum. A única questão que o 18º camelo, ou que a parábola do 18º camelo traz, é justamente aquela leitura do conflito que se faz do camarote. Então, nos espaços de negociação, quando as coisas parecem entender para aquela tensão que não vai dar solução, é bom lembrar da sacada que o Yuri traz, de você ir à varanda, ou como às vezes traduzem, ir à sacada para arejar as ideias e tentar imaginar uma situação de solução. É o que ele chama de terceiro lado, aquele olhar que não está comprometido com os interesses de lado nenhum e que assim consegue visualizar uma possibilidade de consenso. Então é essa habilidade de negociador que é a habilidade mais importante desse século que nós precisamos desenvolver para entendermos ou manejarmos esse novo instituto negocial que está aí à nossa disposição para resolver os casos penais. Certo? Então vamos lá aperfeiçoar nosso papel de negociador e a gente vai voltar a esse tema muitas vezes aqui com novos conteúdos para que a gente possa ter a melhor leitura possível, ok?